Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Já estamos aqui agora, chegando já no finalzinho do livro de Lucas e hoje nós vamos falar sobre os capítulos 20, 21 e 22, faltando apenas 2 capítulos para encerrarmos Lucas. Eu achei que tá passando muito rápido, eu não sei vocês, mas da minha parte parece que voou. Mas bora logo para esses capítulos. Eu nem vou falar que vai ficar grande porque já tá redundante mesmo e eu nem tô mais preocupada com isso. E acho que ninguém também. Até recebi uma catracadazinha de uma amiga minha: para de falar que tá grande, para de ficar falando do tempo, fala vídeo de 1 hora. E eu pensei, acho que é porque ela é muito minha amiga mesmo para falar essas coisas, porque deve ter muita gente: ah, tá muito grande, eram só 5 minutos e agora já tá 20, 25. Mas é assim mesmo, são 3 capítulos, então hoje, eu acho que hoje eu não vou falar muito não. Mas, né, conhecendo essa pessoa que vos fala, não acredite muito porque eu realmente não consigo ser sucinta. Mas bora lá pros capítulos para não ficar aqui enrolando. E ali no comecinho já do capítulo 20... Jesus vai falar uma coisa que eu acho que a gente não falou aqui, desde Mateus, eu acho que não foi abordado. Os escribas, né, chegam ali para Jesus e eles estavam sempre querendo encontrar uma falha na conversa de Jesus, sempre querendo pegar Jesus num pulo do gato, né, para poder acusá-lo. E lembra que o povo hebreu, né, estava embaixo, né, os judeus estavam embaixo do domínio do Império Romano. E aí os escribas chegam e perguntam: Senhor, é justo pagar tributo? É justo pagar tributo a César? Funciona? Tá certo? Tá errado? Como é que é isso? Porque na cabecinha deles, o que eles pensaram? Se a gente faz essa pergunta, e Jesus diz, né, como todo judeu não concordava com isso, não achava justo, e se Jesus dissesse, não é justo, de forma alguma, nós estamos sendo aqui assolados por esse império, não tem justiça nisso. O que eles iriam fazer? Eles iriam usar isso, né, como uma prova contra Jesus. Olha só esse rebelde aqui, ele está dizendo que não é justo pagar tributo a César. Mas Jesus, né? E também se Jesus dissesse, é justo, sim, tem que pagar, eles iam dizer, olha só, esse judeu tá do lado, né, do nosso opressor. Então não importasse o que Jesus falasse, de qualquer forma eles queriam usar as falas de Jesus contra o próprio Jesus, para eventualmente condená-lo. Mas Jesus, como nós já sabemos que era muito esperto e sempre usava de figura de linguagem, fazia sempre uma analogia que deixava os escribas, os fariseus, os mestres da lei, todos eles ali, ó, de boca aberta. E Jesus fala assim, mostra aí dá aí uma moedinha, dá aí um denário, me mostra. Eles pegam ali um denário e Jesus pergunta, quem é que tá aí nesse denário? Qual é o nome, qual é a efígie, qual é a cara, qual é a inscrição? E eles, né, obviamente, tinham que concordar com o que estavam ali, e eles dizem, é de César. Então Jesus diz para eles, então dai a César o que é de César. Ou seja, se nós estamos sob esse domínio, se essa é a lei, nós temos, querendo, gostando ou não, mas nós temos que pagar o que lhe é devido por lei. Mas também ele continua dizendo uma outra frase. Aliás, tá tudo emendadinho, né? Uma frase só, mas dá para separar. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Aí a gente entra numa polêmica para os dias de hoje, que eu acho que ela é infindável. Tem muita gente que concorda, tem outros que não concordam, que Jesus implicitamente está falando aí do dízimo. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, o dízimo. O dízimo, nós não vamos entrar aqui em versículos, em teologia, em outras explicações, mas é bíblico, tá na Bíblia. E o que ele está dizendo é que nós, como cristãos, né, hoje como seguidores, né, seguidoras, no caso, aquele grupo só de mulheres,
também temos que honrar esse princípio, o princípio do dízimo. E eu escuto muita gente falando, eu não dou dinheiro para pastor, eu acho isso um absurdo, porque Deus não precisa de dinheiro, E tá certo, tá certo. Deus não precisa de dinheiro, mas para expandirmos o reino dele, é necessário ter dinheiro, porque sem dinheiro, meninas, a gente não faz nada. Vocês sabem disso. Então é necessário para construirmos os templos, para mantermos os templos. E o dinheiro, ele realmente não tem que ser dado a pastor ou a padre ou ao indivíduo em si, mas à congregação. E uma coisa que eu acho muito boa aqui na minha igreja, eu vou falar pela minha igreja, a gente tem uma auditoria, né? Todo ano, em outubro, nós temos uma reunião para mostrar onde cada centavinho, tanto dos dízimos quanto das ofertas, onde cada centavo foi parar. O valor que foi usado para pagar os salários dos funcionários, sim, porque o pastor, no caso aqui da minha igreja, vou dar o exemplo da minha igreja, ele é pastor integral. A gente tem pessoas que trabalham na limpeza, pessoas que trabalham no aconselhamento, tem um quadro de funcionários. Além do mais, tem energia, tem água, tem um monte de coisas que precisam de dinheiro para pagar as contas, senão a gente não sobrevive como igreja. Mas todo ano tem essa prestação de conta, que eu acho que muitas igrejas deveriam adotar, até para os próprios membros terem certeza, né, de onde foi parar o dinheiro. E no caso aqui da minha igreja, uma pessoa só, ela não toca ali no dinheiro. Tem sempre alguém, é muito organizado para não ter desvio. E por que muita gente diz isso? Não vou dar dinheiro para pastor, porque infelizmente a nossa realidade é essa, que tem, eu vou usar aqui pastor, tá? Eu sei que tem padre, eu sei que tem presbítero, tem diáconos, tem outras pessoas que também acabam ali afanando dinheiro, vamos colocar nesse nível, nesse termo. Mas vou usar pastor, que é aqui mais do meu conhecimento. Tem muito pastor que faz isso, então acaba levando os membros a não confiarem. Para que eu vou dar dinheiro? Mas é um princípio bíblico, então eu faço a minha parte. E se por acaso o meu pastor usar esse dinheiro de forma inapropriada, como ele não deveria, um dia ele vai ter que responder. Vai. Não vai ficar aí... não vai passar em branco, não vai. Então eu faço a minha parte e espero que ele também faça, mas caso ele não faça a parte dele, um dia ele vai responder. Então acho que foi só para dar uma pinceladazinha aqui no dízimo, que tem muita gente que não gosta, discorda, mas está na Bíblia. E se é bíblico, quando eu digo eu estou me referindo a mim e a você. Se queremos realmente andarmos em obediência à palavra de Deus, até nos dízimos, a gente tem que obedecer, tá bom? Mas aí é com você, você faz o que você quiser e depois, né, lá na frente, aí a gente vai responder sobre os nossos atos. Mas ali, vamos um pouquinho mais pra frente, que eu falei que ia ficar curto e já tô enrolando muito aqui no dízimo. Jesus está tendo ali uma conversa com os saduceus, e os saduceus, né, que era um outro grupo religioso, chega para Jesus e fala: Senhor, né, de acordo com a lei de Moisés, porque lá no Velho Testamento, quando a gente lê, você vai ver sobre essa lei, se um homem se casasse e ele morresse sem deixar filhos, o irmão dele teria que se casar com a viúva para poder fazer um filho nela. Não necessariamente depois ele teria que continuar casado, mas era para ressuscitar o nome, né? Levantar o nome do irmão. E aí os saduceus começam a contar uma história, que haviam 7 homens, o primeiro casou, morreu e não deixou filhos, aí vai o segundo irmão, eram 7 irmãos. Vai o segundo irmão, casa, não deixa filhos, todos com a mesma mulher. E até o 7º, quando o 7º morre e não tem filhos. E aí os saduceus, que não criam em ressurreição, começam a interpelar Jesus, que eles queriam também botar Jesus ali numa saia justa, né? De quem ela vai ser mulher, porque ela casou com 7. Qual é o desses, quando chegar lá no céu, quando chegar na ressurreição, qual desses será o marido dela? Ai, eu acho tão bom que a gente já vai ter uma visão do que vai ser o céu. Jesus fala pra ele, nenhum deles. Filho, vocês estão enganadinhos aí, tá perdidinho.
Não vai ser mulher do primeiro, não vai ser mulher do segundo, nem do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e muito menos do sétimo. Porque lá no céu nós não viveremos assim. Lá no céu nós seremos como anjos. A gente não vai ter gênero no sexo, não vai ter isso. Eu vou ser eu, Edilene, mas não vai ter essa separação. E meu marido, eu creio que meu marido, eu oro para que ele esteja lá, mas ele não vai ser meu marido. Nós vamos ter um amor fraternal, nós seremos ali como irmãos, não vai ter essa coisa. Eu creio que nós vamos reconhecer um ao outro, mas não vai ter esse cunho, esse desejo, né, sexual, carnal que nós temos, mas sim um amor fraternal. E aí Jesus já derruba todo essa conversinha dos saduceus e começa ali, eles falam de Moisés, né, tal. E Jesus fala, não, que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, porque todos nós morrendo com Ele, crendo nele, morrendo em santidade com Ele, vamos para a glória e viveremos com Ele. Então Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Bora ali agora para o capítulo 21, falar de uma parábolazinha que eu acho muito bonito. Jesus está ali na sinagoga, parábola não, meninas, confundi aqui que é muita parábola na cabeça. Jesus está ali na sinagoga e ele começa a falar, né, das ofertas, e ele diz, e olha só como Jesus era antenado, ele consegue, a não ser que ele tivesse colado nessa mulher, como é que ele vê a quantidade, o valor do dinheiro que ela dá. E ele vê ali os fariseus, os mestres da lei, né, todo mundo levando as suas ofertas ali no gasofilácio. Gasofilácio, não é palavra difícil, gasofilácio, é onde se deposita as ofertas. E Jesus vê que ela coloca 2 moedinhas, só centavinhos, e ele fala, qual dentre vós deu a maior oferta? Porque eles tinham provisões, eles tinham bens, mas ela não. Ela deu o que ela tinha, ela deu tudo o que ela tinha. Ela não tinha nada. Talvez não tinha nem mais um centavinho para comprar o pão para sua subsistência, mas ela dá de coração, ela dá daquilo que era o tudo dela. Por mais que fosse só um denário, um centavinho, um pouquinho, para ela era um muito. E eu acho isso maravilhoso. E eu acho que eu tenho tocado tanto nessa coisa de rico, não ir pro céu, de rico, não sei o quê. Mas não é sobre ter dinheiro, é sobre o seu coração ser desprendido do que você tem. Porque essa viúva, ela tinha pouco, mas o pouco que ela tinha, ela não se prende a isso e ela dá. E eu tenho certeza absoluta que ao sair dali, a Bíblia não conta, mas eu creio que Jesus consegue uma oferta para ela, porque é assim que é, quando a gente dá, não é o que está sobrando, às vezes é o restinho que nós temos. Deus abre as portas dos céus e nós somos abençoadas com provisões que a gente pensa, Senhor, da onde veio isso? Então parece que eu tô tocando muito nessa tecla aqui de não ir pro céu, mas é a questão de que quando a gente tem muito, né, se a gente tem condição, gastamos tanto com bolsas, com roupas, eu gasto. Eu vou confessar, eu gosto de bolsa, gosto de sapato, mas às vezes eu me sinto compelida, com vergonha. Como que eu vou dar uma oferta tão pequena diante dos meus gastos? É sobre isso que eu estou falando, não é sobre você, eu não dei, eu dei muito. Não, é dentro das minhas condições. Se eu tenho condição de comprar uma bolsa cara, um exemplo, gente, não tenho não, tá? Mas e dou uma ofertinha merreca, que valor tem a minha oferta para Deus? É sobre dar tudo que você tem, é se desprender dos bens. E eu noto, meninas, eu vejo, porque às vezes a gente faz campanhas, a gente faz coisas na igreja ou entre amigas para arrecadar dinheiro para ajudar algumas instituições, alguns projetos. E eu vejo que a maioria das vezes as pessoas que mais dão são as que menos têm. É uma realidade. Eu tenho amigas que têm posses e na hora da gente coletar o dinheiro são as que dão ali, ó, merreca, 25. Em compensação, tem amigas que trabalham, né, que vivem de pagamento em pagamento, mas quando é hora de dar uma oferta, elas tiram do sacrifício, dão 100, 200. Eu me surpreendo com o coração doador que os que menos têm
dão. E é sobre isso que Jesus está falando. A oferta delas vai ter muito mais valor, porque elas deram não do que estava sobrando, mas do que elas tinham. Talvez até faltaria para alguma coisa, mas elas dão. E eu tenho certeza que Deus honra quando nós damos de coração e damos não do que está sobrando, mas do que nós temos. Então, é sobre isso, sobre a oferta. E bora ali para o capítulo 22, que nós vamos ver Jesus ali mandando os discípulos falar, vão ali em tal lugar, vocês vão encontrar uma pessoa e pede o lugar emprestado, um lugar para a gente ter a ceia. Jesus vai ceiar a ceia da Páscoa com seus discípulos. Eu não vou entrar muito aqui, depois vocês vão entender por quê. Mas ele tem ali um momento em que ele senta com seus discípulos, ele divide o pão e ali ele divide até mesmo com aquele que o viria a trair. E uma coisa que eu acho interessante que ele fala sobre isso, né? Um dentre vós será o meu traidor. E os discípulos começam ali a conjecturar: quem será que vai trair Jesus? Quem será que vai fazer? E eles não tinham ideia. Eles conviviam com Judas, né, o traidor. Eles passaram todos esses últimos 3 anos. Judas estava com eles. E ninguém tinha ideia de quem seria o traidor. E o que isso nos diz, meninas? Que até hoje, no nosso meio, quantos lobos vestidinhos de cordeiro estão no nosso meio. Não é verdade? Quantas vezes a gente se escandaliza, eu falei sobre isso, né? Que ai daquele, Jesus aí vai falar aí também, ai daquele pelo qual a traição chegar, ai daquele pelo qual os escândalos venham. A gente está no meio de pessoas que nós chamamos homens e mulheres de Deus, pessoas tão ungidas, que traz uma palavra, que tem uma unção, que tem o poder da fala, que parece que estão fazendo grandes coisas, mas na verdade não é nada disso. Na verdade, não é nada disso. São verdadeiros lobos vestidinhos de cordeiro. E infelizmente, há muitos Judas no nosso meio. E às vezes a gente não tem nem ideia de quem é. Mais um pouquinho ali, mais à frente, a gente vai ver, né, Jesus conversando ali. E ele fala uma frase que eu acho incrível. Né, Pedro tá ali falando que não ia negar Jesus, que estava disposto a morrer com ele. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, Satanás está te tentando, Satanás está pedindo permissão para te peneirar, ou seja, vai te espremer de tudo quanto é lado, vai chegar com tentação de tudo quanto é lado, mas eu pedi, né? Ele diz, eu roguei, eu orei ao Pai que você não caia em tentação. Olha só o que Jesus fala. Jesus não diz que ele orou para que Pedro não seja tentado. Ele orou para que Pedro não caísse em tentação. E isso serve para nós também. Nós seremos tentadas e seremos tentadas o tempo todo. Mas aqui a chave não é não sermos tentadas, é não cairmos em tentação. E aí Jesus fala uma coisa que eu acho muito interessante. Porque Pedro já estava andando com Jesus havia 3 anos. E Pedro diz assim, Jesus, Pedro, quando tu se converterdes, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Gente, Pedro não era convertido até hoje. 3 anos andando com Jesus e não converteu, não acreditava, não via o que aquele mestre, o que Jesus estava fazendo. Olha o que Jesus fala para ele. Quando você se converter, cuida das minhas ovelhas. Porque Pedro até então, tanto é que daí a algumas horas Pedro vai negar a Jesus. Pedro vai negar a Jesus, porque Pedro ainda não estava convencido do verdadeiro reino. Pedro entendia que Jesus era um rei, mas Pedro não entendia a dimensão que era Jesus. E hoje, muitas vezes, nós nos encontramos da mesma forma. Nós sabemos que Jesus é Deus, nós sabemos que Ele veio para nos salvar, mas nós realmente não temos a dimensão total de quem Ele é e do que nós devemos fazer para expandir o reino dele, para seguir de acordo com o que ele quer. E ele diz, sabe, hoje eu acho que ele está dizendo para mim e para você, minha filha, quando você se converter,
apacenta as minhas ovelhas. Porque o reino, o evangelho não é só para mim, não é para ficar para mim, é o id, é para nós falarmos, é o expandir. E aquilo que eu volto a falar é ser canal de bênção. E ser canal de bênção é expandir esse reino. Então hoje a gente vai terminar aqui o capítulo 22. 22, até me perdi aqui nos capítulos. Pensando nisso, será que eu sou realmente convertida? Essa conversão é no sentido de, será que eu entendo o meu papel no reino? Será que eu entendo primeiro quem é esse Deus na minha vida? O que eu devo fazer? Como que eu devo me submeter a Ele? E será que eu realmente conseguiria apacentar as ovelhas dele? Meninas, eu não sei qual é a sua resposta. Eu estou tentando aqui apacentar as ovelhinhas do reino de Deus. De forma errada, às vezes, dando o meu melhor, falando umas besteirinhas aqui e ali, mas respondendo a esse chamado. Porque é isso, é sobre expandir o reino, é sobre termos ele no nosso coração, deixar que a semente germine, né? Que nós passamos a negar a nós mesmas e deixar que o reino seja a nossa base, seja a nossa régua a ser seguida. E expandir, levar o reino e apacentar as ovelhas desse rei que está nos convidando todos os dias a negarmos a nós mesmas e dizer, sim, Senhor, eu me converti e eu vou apacentar as suas ovelhas, tá bom? Então, que Deus abençoe o seu dia, que hoje você seja abençoada, abençoe a sua família também, expanda o reino de Deus, levando uma palavra de bênção. Em nome de Jesus. Amém.